O que fazer se você é violentada na sua casa, na sua cama, até no seu trabalho, por um pai, por um padrasto, por um marido? Estupro é o tema dessa semana de Sexo Sem Medo. O tema de hoje do Sexo Sem Medo é violência sexual, estupro. Estamos aqui com Fernanda Calhado, advogada, que vai comentar esse tema delicadíssimo, gravíssimo. Aliás, temos números recentes de violência sexual no Brasil, né? Mas antes de falar de Brasil, o caso que escandalizou o mundo inteiro foi de uma indiana de 10 anos que está grávida. Já nasceu. Já nasceu o bebê. Ela deu à luz, ela não sabe, esse bebê foi para adoção. Essa menina foi estuprada por um tio. Só foi descobrir o abuso sexual, não foi um só, foram vários. A mãe só foi descobrir depois que ela levou ao médico por causa de uma dor abdominal. Os médicos descobriram uma gravidez já com mais de 30 semanas, ou seja, estágio final praticamente da gravidez. E na Índia é proibido o aborto após a 20ª semana, porque o risco é muito maior, tanto para a mãe quanto para o feto. Era um feto viável, decidiram por não contar a criança, disseram que ela tinha um tumor e fez uma cirurgia, tirou o tumor, né? E esse bebê foi encaminhado para adoção. Mas a criança tinha estrutura para ser mãe já, né? Então. Tem. Pode ser arriscado para a criança, mas tem estrutura, né? Tá pronto. Porque uma criança de 10 anos tem o quê? 10 quilos, 15 quilos? Não tenho a mínima noção. Uns 20. Uns 20. Um bebê tem 3,5. Não, quilos. Depende do bebê. Um bebê de bom tamanho, um feto de bom tamanho tem uns 3,5 kg. Como evitar esse tipo de situação na casa das pessoas? Por exemplo, como uma mãe, um pai percebe que a criança foi violentada por um vizinho, por alguém da própria família? Não dá para saber. Você vai perceber a criança. Então, você olha para o seu filho, você percebe se ele está mais calado, se ele está mais violento, ou se ele demonstra, às vezes, intenção sexual em alguma coisa, sendo que não foi exposta. Existem casos, por exemplo, de famílias que vivem em um cômodo, então a criança tem uma exposição ao sexo, né? É inevitável. Agora, quando não tem isso, a gente falando de uma família estruturada e que não expõe a criança a sexo, a criança passar a ser sexualizada já é um indício. Outro indício é a criança estar mais calada ou mesmo mais violenta. Então, tem que conhecer muito bem seu filho, né? Não dá para terceirizar o filho, você tem que saber bem quem é o seu filho. Tem mais casos de meninas violentadas do que de meninos? Muito mais meninas. Nós temos os números de 2012, foi um estudo que eu fiz recente de 2012, por volta de 7 mil crianças estupradas. No Brasil? No Brasil, 72% meninas. Por quem? Diversas pessoas, pode ser professor, muito comum, pai, padrasto, tios, vizinhos, amigos próximos da família. Nunca é um desconhecido e isso é importante frisar. Ou seja, uma pessoa que a criança confia e conheça muito bem. Cria uma intimidade. Por isso é difícil de conseguir. E a criança entende que está sendo violentada ou ela acha que é uma brincadeira? Depende do caso. Existem casos que a criança se sente sim violentada e fica acuada. Tem alguns casos que a criança acha aquilo natural porque não sabe, né, como é que a coisa funciona, ou não sabe bem o que é aquilo, não entende o que é essa situação, esse ato, não entende como sendo um ato sexual porque ainda não sabe o que é o sexo em si. Fernanda Calhado é mãe de 2 meninas. Isso te preocupa e de que maneira você supervisiona essa questão da sexualidade delas? Tem idades diferentes, inclusive, né? Tem. Uma tem 3 anos, a outra tem 8 meses, que não está livre de uma situação dessa, com 8 meses. Tem violência com bebê? Teve um bebê recentemente, uma notícia, 3 meses foi morto pelo pai. Uma menina de 3 meses morta pelo pai por abuso sexual. Ele chegou a penetrar essa criança? Eu vi a notícia por cima, mas estava correndo ao longo do dia, vi a notícia, vi a morte, então não sei exatamente como foi. Mas é muito difícil. Eu tenho a sorte de trabalhar em casa e
poder estar sempre de olho nas minhas filhas, eu estou com elas o tempo todo. A única pessoa que cuida delas sou eu, tirando em algumas situações que eu peço a minha ajudante de casa para cuidar delas por poucas horas. Certeza que dali eu não tenho risco. Agora, a gente nunca está livre, né? Em nenhum momento. Então, reduzir tempo de criança sozinha com um estranho que não seja estranho, né? Um estranho que confie. Então, por exemplo, um vizinho muito amigo ou pessoas que tenham a confiança dessa criança, né? É o único jeito. Não existe prevenção. Agora, tem que ter um diálogo aberto. E eu falo para minha filha de 3 anos, é triste a gente pensar nisso, mas eu falo para ela, existem partes privadas do corpo. Boa. Nunca deixe alguém encostar. Você se limpa sozinha? Pode não ficar muito bem limpo? Pode, mas você se limpa. Aí depois a mamãe ou o papai, né, dão uma geral ali. Mas essa dica a independência da criança é o mais importante. Isso é primordial. Essa dica dela é importantíssima, criança. E o diálogo aberto. Dizer que tem partes íntimas. Você diz quais são as partes íntimas? Sim, eu mostro as partes privadas. E da mesma forma que as pessoas não podem tocar nela, ela também não pode tocar no outro sem a licença. Tem um amiguinho, vou pegar no seu piu-piu. Não pode. Não tem. A não ser que, quando tiver mais velha, mas aí nesse assunto a gente não entrou ainda. Não. Né? Não tem necessidade. Tem preocupação na escola também? Tem preocupação na escola, porque na escola a criança está muito vulnerável. Tem adultos que tomam conta. Inclusive claro que professores. A gente escolhe a melhor escola para o filho, a gente dá um jeito de ir atrás de se cercar, né, de segurança, mas a gente nunca sabe. Então você tem que ficar atento a sinais como coceira, ardor, dor, incômodos no geral, para saber se esses incômodos vêm de uma limpeza ruim ou manipulação. E até mesmo a criança passar a se manipular, perguntar por que você está manipulando? É curiosidade? Alguém encostou aí? E perguntar para a criança. É pequenininho, tem 2, 3 anos? Mas pergunta, porque momentos são momentos de banheiro e de troca de fralda. É só caso heterossexual ou também tem caso homossexual? Por exemplo, um tio com um sobrinho, isso também é comum? Pode acontecer, sim. Antigamente, né, uns 20 anos, o estupro era visto só do homem com mulher, que havia conjunção carnal, que significa penetração. Do homem na mulher, pênis-vagina, tá? Não poderia ser penetração anal, não era estupro. Isso era só uma violência sexual, um atentado violento ao pudor. O Código Penal mudou. Ainda bem, né? E hoje em dia, homem pode ser sim estuprado, meninos podem sim ser estuprados, e são muito comum. Mas você falou que mulher é objeto. O homem também é objeto, não, Fernanda? Também é menos comum. Vale, né, para ambos. Vale para ambos os sexos. Aqui a gente não tem diferença de sexo, não. Não. Diferença de gênero, na verdade, se você for pensar, né? Porque sexo tem muito. Mas o gênero independe do gênero. Muito obrigado pela participação, Eu que agradeço, Fernanda. É sempre uma honra participar do seu programa. Até a próxima com dúvidas legais de direito de cidadania sobre sexualidade no Sexo Sem Medo. Até a próxima.